és santo, ó Deus. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou. Eu saúdo a todos os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de, nesta noite, estar entre vós, para juntos aprendermos a palavra de Deus. E agradeço pelo convite que me foi feito pelo pastor Antônio Lopes, pelo pastor Aloísio, pelos membros do Santo Ministério e pelos irmãos aqui presentes. Nesta noite, com a ajuda de Deus, falaremos acerca da chamada do homem para o Santo Ministério. E, para a base de nossa mensagem, nós iremos ler 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Prezados irmãos, quando o apóstolo escreveu esta epístola, encontrava-se ele em Roma. Corria o ano aproximadamente de 62 ou 63 de nossa era. Ele estava preso por causa da palavra de Deus. E a sua situação era bastante difícil. Mas, mesmo preso, a palavra de Deus em seus lábios estava solta. Em suas mãos estava livre. Em seu coração rumava para todas as igrejas. Aquela prisão em Roma não fora capaz de prender-lhe a palavra, o ministério, o zelo e o carinho para com todas as igrejas de Deus. E as igrejas, principalmente em Roma, estavam em formação. Por isso, ele escreve esta epístola ao jovem pastor Timóteo, que estava na igreja em Éfeso, e Timóteo ali precisava constituir diáconos, bispos e obreiros, a fim de que o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo fosse bem conduzido. Meus prezados irmãos, vivemos dias semelhantes.
difíceis, complicados, dias que exigem de nós pastores, principalmente pastores presidentes, muito equilíbrio na consagração de novos obreiros. Mas, infelizmente, nos períodos eleitorais, nós pastores parece que não temos muito critério na escolha de novos obreiros e principalmente pastores. Eu tenho a impressão, obreiros, que nesses períodos não estamos muito preocupados necessariamente em consagrar pastores, mas em fazer eleitores. E isto é fatal para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nos voltamos a esta epístola, quando lemos estes versículos, quando nos conscientizamos da gravidade dessas palavras, e quando fazemos um exame de nossa situação, ficamos perplexos. Como estamos de fato conduzindo a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É um momento difícil, sim. E se não soubermos como escolher, como disciplinar, como separar, como treinar, como conduzir esses novos pastores e escolhê-los de fato, como estará a nossa igreja daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se o Senhor Jesus Cristo não voltar até lá? Por isso, o momento é grave nas Assembleias de Deus e nós precisamos estar atentos para não fazermos nenhum pastor fora do contexto da chamada divina. Versículo 1: fiel é a palavra. Senhores, fiel é esta palavra. Conscientizemo-nos disto. Fiel é a palavra. Isto significa que as Sagradas Escrituras merecem toda a nossa atenção, todo o nosso respeito e toda a nossa reverência, porque estamos diante da palavra de Deus e não de uma palavra qualquer. Estamos diante da sã doutrina e não de uma doutrina qualquer. Estamos diante da doutrina dos santos profetas e dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos de muito cuidado. E o apóstolo Paulo aqui é bastante categórico: fiel é a palavra. Isto significa que ela deve se cumprir em minha vida, e eu devo ser um exemplo. Ela deve se cumprir na vida de cada obreiro, e cada obreiro de per si deve ser um modelo para o rebanho do Senhor. Fiel é a palavra, ela se cumpre. Fiel é a palavra, ela não volta atrás, nem retorna ao Senhor Deus vazia. Antes, como diz o profeta, ela faz o que lhe aprouver. Fiel é a palavra. Diante dessa gravidade e diante da situação que nós vivemos em nosso país, devemos perguntar: será que temos tratado realmente a palavra de Deus como ela deve ser tratada? E o apóstolo prossegue: se alguém aspira ao episcopado, quantos hoje não aspiram ao santo ministério com outras intenções? Acham que o ministério lhes trará riqueza, fama, sucesso, portas abertas, influência política,
social, mas estão enganados. Se alguém aspira ao episcopado, não aspire ao sucesso, porque o sucesso passa, mas a palavra fiel permanece. Se alguém aspira ao episcopado, não aspire riquezas, porque elas voam, mas a palavra de Deus permanece, porque é fiel. Se alguém aspira ao episcopado, não aspire à fama, porque nós, seres humanos, morreremos e o nosso nome perecerá, a não ser que estejamos inscritos no livro da vida. Mas a fama humana é passageira, é efêmera e leva muita gente para o inferno. Se alguém aspira ao episcopado, e eu sei que há muitos jovens hoje aspiram ao episcopado para terem os seus nomes inclusos na revista Forbes, entre os pastores mais ricos, poderosos e influentes, mas isso tem sido um laço para as Assembleias de Deus no Brasil. Não, senhores, os homens que nos precederam não tinham o seu nome arrolados entre os mais ricos e famosos, mas os seus nomes estavam entre os mártires, entre os heróis da fé e entre os que levavam esta palavra fiel. Se alguém aspira ao episcopado, e quantos hoje não aspiram para terem uma vida tranquila? Ah, pobres e miseráveis, não sabem que o santo ministério não traz vida tranquila, mas traz o peso da igreja, a responsabilidade deste rebanho e a cruz de Cristo sobre nós. E o apóstolo diz: excelente obra almeja. Não diz ele aqui que quem aspira ao episcopado deseja riqueza, ou sucesso, ou fama, ou uma vida tranquila, ou influência política, ou influência social. Não, ele diz que excelente coisa almeja, ou excelente obra deseja. Isto significa que o santo ministério não é uma obra de sucesso, mas de excelência, e nós obreiros devemos primar pela excelência do ministério. Mas neste momento, senhores, eu me entristeço ao saber que muitos pastores estão trocando a excelência do ministério pelo sucesso político. Estão trocando a excelência do ministério pela excelência de uma vida social vistosa, requisitada por todos. Não, senhores, o apóstolo Paulo é categórico: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Se você aspira por riquezas, por favor, esqueça o ministério. Se você quer sucesso, não se candidate ao santo ministério, ao pastorado, à obra missionária. Procure outra profissão, mas não se imiscua entre os obreiros do Senhor. Se você deseja fama, não esteja entre nós. Procure outras profissões e outros afazeres, porque o ministério não é lugar de gente famosa, mas de gente que se sacrifica pelo ministério. É de gente que diz como João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Chega de estrelas em nosso meio.
chega de homens ricos e poderosos, chega daqueles que querem ter o seu nome entre os mais ricos. Irmãos, isto é degradante aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém aspira ao ministério, excelente obra deseja. Eu devo dizer que alcançar sucesso no santo ministério é fácil, mas alcançar a excelência é difícil. Hoje temos muitos pastores de sucesso em nosso país. É só ligar o nosso televisor e lá estão os pastores fazendo campanhas, cada um oferecendo mais milagres, mais maravilhas que o outro. Estão brigando, até parece que os céus estão em guerra, e não sabemos de fato que parte Deus está apoiando. Senhores, isto é um escândalo. Se alguém aspira ao santo ministério, excelente obra deseja. Então, candidato ao santo ministério, aspire à excelência e não o sucesso. Aspire à excelência e não as riquezas. Aspire à excelência e não a fama. Aspire à excelência e não um cargo político, porque o ministério não deve ser trampolim para político algum. Quer fazer política? Faça lá fora e não aqui na casa de Deus. Irmãos, será que estamos levando em conta esta passagem das Sagradas Escrituras na escolha de nossos jovens pastores e obreiros e diáconos e presbíteros? Será que estamos separando os nossos pastores de acordo com esses requisitos? Tomara que sim. Tomara que sim, senhores. Porque caso contrário, a nossa igreja mais tarde pagará um preço muito alto pela nossa irresponsabilidade. Sim, senhores, escolhemos pastores que estejam de acordo com a palavra de Deus, pastores que estejam de acordo com o coração de Deus. É necessário, portanto, prestai atenção, é necessário, portanto, que o bispo ou pastor seja irrepreensível. Você não precisa necessariamente ser um acadêmico, mas tem de ser irrepreensível. Você não precisa necessariamente falar o inglês, o francês e o hebraico, mas precisa falar a linguagem da irrepreensibilidade. Você não precisa necessariamente ter um título de doutor, mas deve ser conhecido pela sabedoria divina. Você não precisa necessariamente ter muitos títulos, mas que você seja conhecido como homem de Deus. Hoje queremos ser conhecidos pelos títulos universitários e acadêmicos. Se os temos, muito bem. Mas, irmãos, temos de imitar os santos profetas no Antigo Testamento, porque para eles o título mais alto, mais elevado, mais nobre e mais cobiçado era ser conhecido e reconhecido como um homem de Deus. Era o título mais alto. E sempre que Eliseu passava, alguém dizia: lá vai um homem santo de Deus, irrepreensível.
É disso que estamos precisando hoje. Você não precisa necessariamente ser um homem eloquente, um grande orador, mas você precisa ser um grande orante, ou seja, alguém que esteja aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo continuamente, orando por si, por sua família, por seus filhos e pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário, é indispensável, é fundamental que o bispo seja irrepreensível, ou seja, que ele não busque o sucesso, mas que nele haja a excelência de Cristo, irrepreensível. Lá está um santo homem de Deus. Lá está um santo homem de Deus. Em outras palavras, o candidato ao santo ministério tem de se parecer com nosso Senhor Jesus Cristo. Esposo de uma só mulher. Chega de admitirmos e tolerarmos divórcio entre obreiros, entre pastores. Irmãos, como podemos ensinar e moralizar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo se nós não damos o exemplo, se não somos esposo de uma única mulher? Às vezes temos uma em casa e outra na rua, temos uma em casa e uma amante lá fora, temos uma em casa e uma namoradinha lá fora, e às vezes buscamos uma ocasião para divorciarmos da companheira que o Senhor nos deu. Estamos admitindo e aceitando normalmente, como se tivéssemos imunidade para agir. Irmãos, pastores não têm imunidade parlamentar, pastores não têm imunidade especial, se não buscarmos o Senhor, e se não formos irrepreensíveis, e se não nos postarmos como modelos do rebanho, morreremos e perderemos a nossa alma, e também seremos lançados no lago de fogo. Esposo de uma única esposa, de uma única mulher, de uma única companheira. Senhores, não podemos abrir brechas para que o divórcio entre nem na igreja e nem entre os pastores. Não podemos aceitar esse descalabro. Eu sei que podemos apresentar justificativas, mas para mim o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel até que a morte nos separe. Devemos pregar a sã doutrina e ensinar tais coisas ao nosso rebanho. E diz a palavra, temperante. O pastor não deve ser um homem violento, brigão, contencioso. Às vezes aqui parece realmente um homem de Deus, mas em uma convenção se levanta, esbraveja, briga, e às vezes usa até de violência física. Em uma eleição,
quando vemos o partidarismo dividir os obreiros de nosso Senhor Jesus Cristo, agimos como os políticos lá fora, como os sindicalistas e pelegos lá fora. Irmãos, convenção de pastores também é igreja. Convenção de pastores também é igreja. Nós não iremos para Brasília brigar, não. Nós iremos lá nos congraçarmos para que o Senhor Jesus tenha misericórdia do seu rebanho. Temperante. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, pensemos o seguinte: diz a palavra que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí Ele está, aí Ele permanece, aí Ele se manifesta, aí Ele opera, aí Ele fala, aí Ele exorta. Mas em uma convenção, pelo que eu sei, não temos apenas nenhum, nem 2, nem 3 pastores, temos milhares. Então podemos pensar, ora, se há milhares de pastores em uma convenção, então é o céu na terra. Mas nem sempre é assim. Mas o Senhor nesta noite quer, ó obreiros de Cristo, que nós pastores, que nós seus obreiros, portemo-nos realmente como homens de Deus, como pacificadores, como homens que promovam a paz, que não aceitam provocações, que não entrem em pelejas, mas que estejam dispostos a levar o bom exemplo para a sua igreja aqui na terra. Temperante, sóbrio, o homem que é marcado pela sobriedade, não se irrita, controla-se, não se irrita, é senhor de seu ânimo, de seu nervosismo, de seu temperamento às vezes forte. Ele sabe agir com sobriedade. Nos momentos mais difíceis, ali está ele, agindo com sobriedade. Não é só temperante, é sóbrio. É alguém confiante. Alguém em que podemos depositar toda a nossa confiança. É alguém que sabe ouvir e guardar, sabe ouvir e ponderar, sabe ouvir e aconselhar, sabe ouvir e dirimir dúvidas, sabe ouvir e pacificar. Este pastor é chamado Filho de Deus. Modesto, vive com dignidade, mas com modéstia, mora bem, mas mora com modéstia, veste-se bem, mas veste-se com modéstia, e ninguém o chamará de metrosexual. Ou seja, um pastor todo embonecado, porque sabe vestir-se com modéstia e sobriedade. É disso que nós estamos precisando, de homens de Deus no púlpito, de homens que sejam verdadeiramente homens de Deus.
Certa vez o Senhor disse a Josué: Josué, sê homem. Obreiros de Cristo Jesus, sejamos homens modestos. Não traz no pulso um relógio de 170 ou 200 mil reais, enquanto os seus obreiros às vezes passam necessidades básicas. Não andam com o carro que às vezes custa R$1 milhão, enquanto os seus companheiros de ministério vêm de bicicleta ou às vezes a pé para a casa do Senhor. Pastores de Cristo, não somos reis, somos servos. Não somos senhores feudais, somos os guias da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Modesto é uma pessoa que não fica exibindo títulos, mas exibe a sua sabedoria, ou melhor, mostra a sua sabedoria em obras de misericórdia, de justiça, de atenção, de magnanimidade. Modestos. Pastores que não apregoam a maldita teologia da prosperidade, porque prosperidade apenas para eles, porque quando vamos ver o serviço social de sua igreja, não há nada. Irmãos, quantos e quantos obreiros hoje não estão acumulando riquezas, tornaram-se amigos do dinheiro, amam o dinheiro mais do que ao Cristo, amam o dinheiro mais do que a Deus. Alguns desses homens são ricos aqui, mas pobres ali. Tem muito aqui, mas nada ali. São bajulados aqui por terem muito, mas amaldiçoados ali, porque não estão ajuntando tesouros no céu. Tem os seus nomes arrolados entre os mais ricos, mas ainda não tem os seus nomes escritos no livro da vida. Irmãos, o importante é termos o nome ali. E o apóstolo Paulo diz: modestos. Quantos anos viveremos aqui na terra? Não sabemos. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Um dia morreremos. E que riqueza temos ajuntado lá em cima. Hospitaleiro é o pastor acessível, pode ser acessado por todos, pela mais humilde de suas ovelhas. Ele está sempre com o seu gabinete aberto, pronto a receber, a aconselhar, a administrar os meios da graça. Hospitaleiro tem a sua casa sempre aberta para receber a ovelha que precisa de uma oração, de um conselho, de uma doutrina apropriada. Hospitaleiro
é o pastor em cuja agenda está, em primeiro lugar, falar com o meu Salvador. Em segundo lugar, cuidar das minhas ovelhas. Em terceiro lugar, zelar pelo meu ministério. Em quarto lugar, tanger as ovelhas do Senhor. Sabe por que muitos pastores hoje não são hospitaleiros? Porque as suas agendas, infelizmente, estão cheias de coisas vazias. 7h da manhã, encontro com o político fulano de tal. Se é que político acorda tão cedo assim. 11h, almoço com o prefeito. 2h, com o vereador tal. Não estou condenando, irmãos, tais compromissos, porque às vezes são necessários. Mas a minha prioridade como pastor deve ser, em primeiro lugar, falar com o meu Deus. Fazer o meu devocional. E depois, abrir o meu gabinete às minhas ovelhinhas. Eu sei que às vezes cuidar de uma ovelha é muito difícil. Ela requer cuidado e às vezes cuidado intensivo, mas para isso fomos chamados. E o apóstolo Paulo aqui é bastante categórico: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas vem agora esses requisitos que são indispensáveis. Não dado ao vinho. Mas será que algum pastor beberrão e que de vez em quando se dá ao vinho? Nós pastores precisamos ser sóbrios e não abrirmos qualquer brecha, querem uma festa social, querem um encontro político, nada. Nós devemos ser crentes e pastores em todo instante. Certa vez, eu li um livro acerca de um pastor que começou a frequentar festas da alta sociedade. E um dia, esse homem embebedou-se. Esse homem de Deus embebedou-se. E ele conta no seu testemunho: no outro dia, acordei em uma cama que não era minha, e ao lado de uma mulher despida que não era a minha esposa. Tudo por causa do vinho, da bebida alcoólica. Obreiros de nosso Senhor Jesus Cristo, tomemos cuidado com duas coisas. Em primeiro lugar, com as reuniões da alta sociedade. Não estou dizendo que todas as reuniões sociais sejam perniciosas, não, senhores. Mas nós, obreiros de Cristo Jesus, temos de preservar a nossa postura e a nossa reputação. E em segundo lugar, não podemos abrir qualquer espaço para que a bebida alcoólica nos entre pela casa e nos destrua os filhos e o nosso casamento. Não dado ao vinho. Já imaginaram, irmãos, um pastor bêbado, dizendo coisas incongruentes, falando palavrões, comportando-se às vezes como um macaco? Porque a bebida alcoólica, conforme uma lenda, tem todas essas etapas. Conta-se, é uma lenda, não é bíblico, que certa vez Noé plantou uma vinha. Aí veio o diabo e arregou com o sangue de um macaco, de um leão e de um porco.
é exatamente estas as etapas da bebida alcoólica. O homem bebe, de repente torna-se ele um verdadeiro macaco. Começa a dizer gracinhas, gracejos, mexe com um, mexe com outro, e de repente perde a sua compostura. De repente fica bravo como um leão, valente, corajoso, mas em seguida passa a se comportar como se fora um porco. Isso é inconveniente para um ser humano que não tem responsabilidade pastoral, principalmente para um homem de Deus. Mais atrás, apto para ensinar. Eu estou aqui hoje apenas ajudando o nosso pastor na ministração, o pastor Antônio Lopes, mas a responsabilidade maior pelo ensino, pela doutrina, pelas exortações, pelos encaminhamentos doutrinais, é do nosso pastor. Estamos aqui como seus auxiliares apenas, porque deve o pastor ser apto para ensinar, e pelo que eu vejo aqui, esta igreja é muito bem ensinada, e muito bem doutrinada, porque a partir do momento que eu entrei aqui, eu percebi que estava numa verdadeira Assembleia de Deus, conservadora, santa, poderosa. Este deve ser o padrão das Assembleias de Deus em todo o nosso país, porque muitos pastores estão liberalizando as suas igrejas, e com isso perdendo os seus rebanhos. Estão liberalizando as suas igrejas e mundanizando as suas ovelhas. Estão arregalando as portas para o pecado, e Satanás de fato tem entrado. Irmãos, temos de agir de acordo com a sã doutrina, e a Bíblia é clara a esse respeito, fala o que convém à sã doutrina. Apto para ensinar, mas não significa apenas aptidão ou capacidade para ensinar, significa também coragem para ensinar. Eu sempre digo em minhas mensagens, e eu aprendi com uma velha senhora lá no Rio de Janeiro: irmãos, não estamos aqui para fazer qualquer concurso de popularidade. Não fomos chamados para sermos pastores, para medir o nosso ibope diante da igreja, porque não somos homens do povo, somos homens de Deus, e devemos nos portar como tais. Não somente apto, mas corajoso, homem para ensinar, para falar a verdade, para levar o recado de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, é claro, fala o que convém à sã doutrina. Falemos o que convém à sã doutrina, quer gostem, quer não gostem, mas todos precisam saber que na igreja há um homem enviado por Deus, um profeta corajoso, um homem que não se furta a sua responsabilidade. Fala o que convém à sã doutrina, ou noutras palavras, não seja um pastor politicamente correto, socialmente correto, polido, envernizado, disfarçado, muito gentil. Seja um homem corajoso como Elias, como Jeremias, como Joel,
como o profeta Daniel e Malaquias, falemos o que convém à sã doutrina. Certa vez disseram ao Senhor Jesus: Senhor, Herodes não gostou muito das tuas palavras. O Senhor Jesus não se amedrontou. Ele disse: digam para aquela raposa que eu estarei ensinando amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, e que eu estarei curando, operando sinais e maravilhas. Digam àquela raposa que eu não estou disposto a mudar o meu discurso, nem a minha oratória, porque para isso fui enviado. Às vezes, determinados grupos na igreja querem amedrontar o pastor. Se o pastor continuar a falar desta maneira, a falar o que convém à sã doutrina, eu não darei mais o meu dízimo. Não há problema. Você não dá, mas o Senhor mandará 1000 pessoas que darão, porque há muita gente que ainda quer ouvir falar o que convém à sã doutrina. Não violento. Há pastores que numa convenção portam-se como verdadeiros galos de briga, querem brigar, bater. Alguns pensam talvez em levar um porrete. Irmãos, pelo amor de Deus, não violento. E se existe algum pastor violento aqui, emende-se. Se tem uma arma em casa, jogue fora. Chega de homens violentos no santo ministério. Precisamos de homens mansos como Moisés. Sabem por que constantemente ele via a glória de Deus? Porque era manso, estava sempre na tenda, falando com o Pai face a face, conversando com o Senhor como quem conversa com o seu amigo. Sabem por que Moisés via constantemente a glória do Senhor? Porque ele deixava que Deus tomasse as suas dores, ele deixava que Deus guerreasse as suas guerras. Irmãos, diz a palavra de Deus: não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Obreiros de Cristo Jesus, diz a palavra, que excelente coisa almeja quem almeja o ministério, mas é necessário que nós busquemos a excelência do ministério e que o homem de Deus seja não violento. Sim, senhores, homens não violentos, mas há homens violentos que matam o companheiro de ministério com mentiras, com calúnias, apenas para pegar a sua igreja, para apoderar-se do seu rebanho, porque inveja-lhe a posição. Não violentos. Chega disso. Vamos acabar com isso enquanto é tempo, para que o Senhor não comece a matar obreiros e pastores. Não violentos. Não matamos alguém apenas com um revólver ou com uma faca.
usamos uma arma pior, mais letal, perigosa. Usamos a nossa língua, caluniamos, mentimos, inventamos falsos testemunhos, chamamos falsos profetas, levantamos testemunhas mentirosas, tudo para destruir um companheiro de ministério. Não violento, porém cordato, ou seja, que tem um bom coração, obreiros de bom coração. Como está difícil hoje, irmãos. Às vezes passamos por uma luta muito grande, desesperada, precisamos de alguém que chore as nossas lágrimas, que sinta as nossas dores, que se ajoelhe conosco. Alguém nos ombros, que nos ofereça os seus ombros para chorarmos e não encontramos. Precisamos de homens cordatos no santo ministério, que demonstrem cordialidade, fraternidade, doçura, pastores que sejam dóceis, pastores que sejam dóceis. Inimigo de contendas. Inimigos de contendas. O apóstolo Paulo diz que não convém ao homem de Deus ser contencioso. Em um período convencional como este, muitas pessoas se encontram, brigam, digladiam-se, mostram-se apartidários, dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu de Apolo. E os mais atribulados dizem: eu sou de Jesus, porque não aceitam liderança de ninguém. Homens contenciosos. O irmão pertence a quem? Deus saberá escolher. Irmãos, nada acontece sem a vontade de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. Não adianta levantarmos céus e terra para fazermos a nossa vontade, porque a vontade de Deus é soberana. Ele ainda reina, Ele ainda manda, Ele ainda tem tudo sob o seu controle. Deus não será surpreendido por homem algum. Deus não será surpreendido por homem algum. Deus não usa plano B, irmãos. Quando Adão pegou, alguém pode pensar: Deus foi surpreendido pelo pecado de Adão e ele não tinha um plano B. Não, Deus não tinha um plano B para Adão. Deus tinha um plano da salvação para Adão, totalmente elaborado, totalmente escrito. Deus também tem um plano especial para a sua vida, querido irmãos, para a sua vida, meu querido pastor. Não se desespere, Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus tem um plano especial para a sua vida. E Deus tem um plano especial para a vida de cada um. O pastor só pode ser inimigo de uma coisa, de contenda. É o que o apóstolo diz aqui: inimigo de contendas. Não briga, não xinga. Já pensou um pastor xingando em uma convenção, em um encontro de pastores?
e alguém o filma, e no instante seguinte está na internet, e alguém consegue ler-lhe os lábios, e aquele palavrão ganha volume. Irmãos, caiu na rede a escândalo. Inimigo de contendas, não avarento. Será que temos obreiros avarentos? Não abrem a mão para nada, nem para a esposa, nem para os filhos, nem para o companheiro de ministério. Eu até desconfio que no caixão desses homens há várias gavetas. Irmãos, vamos tratar o nosso dinheiro responsavelmente, mas não sejamos avarentos. Saibamos dar, porque só recebemos quando damos, quando entregamos, quando ajudamos, quando socorremos. Hajamos dessa forma. E que governe bem a própria casa. Há muitos obreiros que querem governar a igreja, mas não sabem como governar ou administrar a própria casa. A sua casa é um verdadeiro caos, e se esse homem assume a direção da igreja, trará esse caos, essa balbúrdia para o rebanho do Senhor. Ele não sabe como administrar a própria casa, deixa as contas acumularem-se, embora ele ganhe bem. Não sabe disciplinar a esposa. Disciplinar significa ensinar. Ensinar. Não ensina a esposa, não ensina os filhos, não conserta a casa, e mesmo assim quer assumir a casa de Deus. Eles se esquecem de que o nosso pastorado começa em casa, e que as nossas ovelhas imediatas são a nossa esposa e os nossos filhos. São a esposa e os filhos, as nossas ovelhas imediatas. Mas percebemos que muitas irmãs não são bem pastoreadas em casa, são tristes, têm medo do esposo, pois são violentos, intratáveis, estão sempre de mau humor, mas fora de casa querem ganhar um concurso de popularidade. E a palavra de Deus é clara: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Crianças respeitáveis, que tratam o papai de senhor, a mamãe de senhora, que na igreja não ficam correndo de um lado para o outro. Adolescentes sadios, que estão sendo bem direcionados na vida, jovens responsáveis, jovens santos responsáveis, e que governe bem a própria casa. Irmãos, nós precisamos voltar a governar bem a nossa própria casa, porque é lá que somos treinados para pastorear o rebanho do Senhor. É lá que temos o nosso laboratório. É lá que somos exercitados a corrigir as ovelhinhas. Quem corrige um filho bem, sabe bem corrigir uma ovelha.
Quem conduz bem a esposa, sabe como conduzir as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, e que governe bem a própria casa. E Paulo diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se você não sabe governar a sua própria casa, por favor, não se candidate ao santo ministério. Se você não sabe disciplinar os seus filhos, por favor, não dê o seu nome, nem entre num seminário para ser pastor. Você pode até conseguir um diploma, mas não a sabedoria suficiente para conduzir a sua casa no temor e na admoestação do Senhor. Tomemos cuidado com novelas, programas, irmãos, que promovam a violência, o erotismo, a rebeldia. Não permitamos que a televisão nos tome o tempo do culto doméstico. Precisamos voltar com urgência à devoção caseira. Precisamos transformar as nossas igrejas em verdadeiros pontos de adoração. Os irmãos mais velhos sabem que antigamente as congregações começavam onde? Em nossas casas. Eram os chamados pontos de pregação. Quem se lembra? Quem se lembra? Quando eu morava em São Bernardo do Campo, eu frequentava muitos pontos de pregação. Filhos indisciplinados, que dizem não para o pai, não para a mãe. Você está condenando o seu filho à infelicidade, à desgraça, à ruína, ao insucesso. Seja disciplinado. Não seja neófito. O que isto significa? O pastor, o bispo não pode ser neófito, novo convertido. Ele precisa primeiro ter estrutura, experiência, porque caso contrário, ele cairá na condenação do diabo. Se hoje temos alguns pastores soberbos, orgulhosos, cheios de si, mas vazios de Deus, a culpa às vezes é nossa, porque os consagramos neófita e precocemente ao santo ministério, e o resultado não poderia ser mais negativo. É por isso, senhores, que eu fico preocupado com alguns eventos de nossa igreja, porque corremos a consagrar pastores vazios de Deus. Não estamos querendo pastores, mas eleitores, e isto é fatal. O que será da nossa igreja daqui a 5, 10, 15 anos? Que não seja neófito, mas tenha experiência. Não vamos consagrar meninos, não. Vamos consagrar homens maduros. Não estou dizendo aqui necessariamente na faixa etária, porque há muitos meninos como Davi que têm o coração maduro, e há muitos anciãos que ainda não amadureceram. Mas vamos escolher as pessoas certas, nos momentos certos, para que o nome de nosso Deus seja realmente exaltado. E que o critério da ordenação pastoral não sejam os diplomas e títulos universitários. É necessário estudar, sim. É necessário ter conhecimento, sim, mas a sabedoria de Deus é necessária também, é indispensável também. E não vamos ordenar este ou aquele porque o seu dízimo é grande,
Nós estamos aqui para ordenar homens de Deus e não homens ricos e poderosos, para que aqui no púlpito nos façam oposição. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A sua reputação tem de ser ilibada, não somente aqui, como principalmente lá fora. Todos precisam saber que o seu nome não se encontra numa revista de homens ricos e poderosos, mas se encontra lá no livro da vida. Lá no livro da vida. Não seja neófito, para que ensoberbecendo-se caia na condenação do diabo. Eu não sei se o querubim ungido, eu não sei se Satanás, quando anjo de luz, eu não sei o que lhe aconteceu, mas ele não teve maturidade para administrar o próprio sucesso, porque ele se esqueceu da excelência de Deus. Eu posso brilhar, mas não devo esquecer que o meu brilho vem da luz divina. Irmãos, não vamos nos esquecer disso. Não vamos ser neófitos e pensar que temos ou sabemos alguma coisa. Não sabemos nada. Sem Jesus nada representamos. Se falamos ou ensinamos, dependemos de Cristo Jesus. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. Que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.